Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula ao vivo dessa segunda-feira aqui no YouTube. Como toda semana a gente traz uma aula nova, começando às 8h30 da noite. E hoje, especialmente hoje, dia 4 de julho de 2022, temos algo bem diferente, bem diferente. E a diferença é que esta aula não é ao vivo. Eu gravei essa aula um pouquinho mais cedo, porque neste momento, às 8h30, horário de Brasília, está tendo um foguetório aqui pertinho da minha casa, que é o 4 de julho. Então aqui é um feriado. Para quem não sabe, está chegando agora e não me conhece, eu moro nos Estados Unidos, ensino colegas advogados a atuarem com o holding familiar a partir daqui, pela internet. E hoje aqui é um mega feriado, né? Um mega feriado, 4th of July. Então, assim, tudo para e muitos fogos. Então, seria impossível, nesse momento, a gente fazer aqui qualquer coisa ao vivo, porque é uma confusão danada. Com certeza ia vazar áudio, essa coisa toda. Então, hoje, extraordinariamente, esta aula eu gravei um pouquinho mais cedo. Mas, assim, acabou de sair do forno. Aliás, o tema de hoje acabou de sair do forno. Né? A gente pegou exatamente uma matéria que saiu ontem no Fantástico, falando lá sobre a Anita Harley, a dona a principal acionista das lojas pernambucanas, né? Então, a gente pegou essa informação que está quentíssima e aliou aí a um outro fato que pouca gente está sabendo. Por quê? Porque faleceu na semana passada, há 87 anos, um sujeito chamado Leonardo Del Vecchio. E o que tem a ver essas duas histórias é o que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje, beleza? Vamos nessa. A minha aula aqui hoje, eu quero dedicar essa aula a conversar um pouquinho com você sobre as razões para se trabalhar com holding familiar. E a principal razão para se trabalhar com holding familiar não deve ser para você o fato de, com holding familiar eu posso ganhar mais de 35 mil reais por mês, eu posso entrar no nível ouro? Sim, pode. Mas essa não é a principal razão para. Talvez essa possa ser a principal consequência que te motiva, mas é fundamental você perceber que isso é uma consequência de um trabalho que tem uma grande razão. E a grande razão é que a família brasileira necessita deste serviço. E ela necessita principalmente porque a grande maioria do nosso povo sequer tem consciência do problema que a holding resolve. Eles sequer podem imaginar as soluções que a holding resolve. E aí, veja só, para início de conversa, a holding sim resolve um grande problema, que é o inventário. Ela resolve o inventário. Mas mais do que resolver o inventário, ela organiza o patrimônio de uma família de maneira que, além do inventário, as próprias relações em vida, elas permanecem íntegras, elas permanecem sem gerar problemas. Então veja, eu não sei se você acompanhou o que aconteceu ontem lá na matéria do Fantástico, falando a história lá da Anita Harley, das lojas pernambucanas, né? Muito carioca como eu, com mais de 30 anos, ficou surpreso, inclusive, porque não sabia que ainda existia loja pernambucanas. Né? As lojas pernambucanas, quando eu era criança, eram muito famosas no Rio de Janeiro, mas simplesmente no Rio de Janeiro, elas quebraram. Se eu não me engano, todas elas acabaram sendo absorvidas pelas lojas americanas e tudo mais. Né? Mas no Rio de Janeiro ela não existe. Mas, apesar de não existir no Rio de Janeiro as lojas pernambucanas, nossa,
ela é uma gigante do mercado varejista, uma gigante. Ela tem 470 lojas espalhadas em 15 estados do Brasil, tem mais de 16 mil funcionários, mais de 16 mil funcionários. E veja, a Anita Harley era a principal acionista com 48% das ações das pernambucanas, o que se estima aí valer em valores nominais, tá, da participação societária dela, 2 bilhões de reais. Mas vale muito mais do que isso se você for apurar lá os haveres das lojas pernambucanas, coisa que eu imagino que jamais será feito, tá? Mas assim, a fortuna é sim uma fortuna bilionária, e que nos causou surpresa num primeiro momento, e depois, num segundo momento, a gente entendeu o porquê que não era tão surpreendente assim o fato da Anita Harley não ter uma holding familiar. Não ter. Veja só, a Anita, ela não tinha filhos, ela não tinha herdeiros, tá? E ela foi acometida por uma doença e agora já completam 6 anos que ela está em coma por causa de um AVC. Né? Ela teve um AVC e já completa 6 anos em coma, desacordada. A própria família acredita que só um milagre a levanta da cama. Né? Mas ela está lá em coma por 6 anos. E nesses 6 anos, a Anita ela deixou um negócio que pouca gente sabe o que é, chamado testamento vital, né? É um negócio que só estudante de direito sabe o que é, porque o cara que se torna advogado nunca mais vê um troço desse na vida, é muito raro, é muito, muito raro. O que é um testamento vital? É até um instrumento interessante. É um documento, ele tem uma equivalência de uma procuração, tá? Ele é um documento que ele faz valer a sua vontade enquanto você estiver vivo, por isso que é testamento vital. Ele não são as suas disposições de última vontade para depois, mas ele diz o que você quer que seja feito com você enquanto você estiver vivo. Então, por exemplo, olha, se eu for acometido por alguma doença que me impossibilite, que eu não possa exercer as minhas atividades com habitualidade e tudo mais, quem fará isso? Né? Quem fará isso? Quem cuidará de mim num eventual problema de saúde e tudo mais? Então, isso tudo ela estabeleceu num negócio chamado testamento vital. E nesse testamento vital, ela elegeu uma pessoa que era uma assessora dela na empresa, nas Pernambucanas, tá? E nomeou essa pessoa como a grande responsável pela saúde dela, para o caso dela não poder responder, não poder por conta própria responder. E era a mesma pessoa que já vinha cuidando da saúde dela já algumas décadas, tá? Não enquanto profissional de saúde, mas prestando essa assistência. Era quase que uma secretária, uma assessora que cuidava das questões pessoais lá da Anita Harley. Só que o que acontece? A Anita tinha uma funcionária, tá? Que aparentemente era uma pessoa com quem ela mantinha uma relação muito amiga, tá entendendo? Pelo menos muito amiga, chamada Sônia, e essa pessoa, ela passou a alegar que estava vivendo com a Anita em união estável, que já estava vivendo com ela há mais de 20 anos, e que era esposa da Anita, na verdade, e que o seu filho biológico, esta sim tinha um filho, foi criado pela Anita como sendo filho dela também, como sendo filho das duas. E esse rapaz passou a entrar na disputa judicial, reivindicando o reconhecimento de uma maternidade socioafetiva. Né? Ele pedia que se reconhecesse que ali se formou uma unidade familiar e que a Anita o adotou na prática de forma socioafetiva. E veja, quando a Anita entrou em coma e a tal da Cristina, lá, a assistente dela, se tornou curadora, junto com ela também se tornou curadora o contador da
da própria Anitta. Então o contador cuidava do patrimônio e a Cristina lá cuidava da vida dela. Tá? E essa moça, essa Sônia, contestou, né, alegando que tinha essa união estável lá com a Anitta, e dizendo que o filho, inclusive, era um filho que, do ponto de vista socioafetivo, foi adotado por ela. Tá? O que acontece? Em 2020, a Justiça ela reconheceu em primeira instância a maternidade socioafetiva, ok? E agora, em março desse ano, tá? Ela confirmou isso em segunda instância. Veja só, a família alega que algumas contradições, a própria Cristina alega várias contradições, diz que a Sônia não poderia reivindicar o reconhecimento de união estável. Por quê? Porque em 2002 ela tinha feito uma ação de alimentos contra o pai desse rapaz, chamado Arthur, né? Contra o pai do Arthur, dizendo que ela foi casada com ele por 7 anos e tudo mais e tal. Então, quer dizer, não dá para ela dizer, olha, eu tenho união estável lá e a Arthur tem união estável aqui. Não dá para você ter duas. E para justificar o pedido de alimentos para esse pai. E no final da matéria, o Fantástico ainda traz dois elementos, né? Ele traz o seguinte, olha, ele traz uma juíza, que é uma juíza bem famosa lá do Rio de Janeiro, que já fez até uma série pro Fantástico e tudo, e diz assim, olha, tá vendo o que aconteceu? É importante que as pessoas façam documentos, que elas deixem testamento, que elas reconheçam de verdade os filhos socioafetivos, né? E por fim, o Fantástico ainda fala, o furdunço não acaba. Por quê? Porque no meio desse imbróglio todo, enquanto destituía um curador e analisava lá a filiação do rapaz, né, a Justiça estabeleceu um curador dativo que ficou ali por 5 anos e tem denúncia por desvio de dinheiro, uma confusão danada de prestação de contas e tudo. E mais, a própria moça lá que então era secretária, agora vem e faz o pedido de reconhecimento de união estável também. Então, quer dizer, é uma confusão que promete. E dessa vez, qual é a grande diferença? A grande diferença é que dessa vez isso não aconteceu depois do falecimento, aconteceu em vida. Cara, a Anitta Harley ainda tá lá no hospital. Ela não morreu. Essa briga, diferente da família de Gugu, Chico Anísio, que não sei quem. Então, cara, a mulher tá lá. A mulher tá lá. Tem um corpo respirando lá. Que triste isso, que doído isso. E veja, o que pra mim causou espécie foi o fato de ela, a Anitta, uma pessoa que é do mundo dos negócios e tudo, não ter montado esse sistema de holding em vida. O que para mim não tem nenhuma surpresa visto depois. Por quê? Porque apesar dela vir desse universo dos negócios, das empresas, cara, ela não tinha herdeiro. E eu vou dizer mais, eu não conheço o caso, mas o que eu vou te dizer é, sendo ela uma pessoa deste universo, conhecendo as soluções que este universo disponibiliza para as suas pessoas físicas, ao não adotar um mecanismo, por exemplo, como o de holding familiar, ela aparentemente dá um recado também. Ela diz o seguinte, não quero, eu tenho lá irmãs e tudo, essas minhas irmãs, que aparentemente nem entraram na confusão, nada disso, essas irmãs, quando eu morrer, que vão e façam os procedimentos ordinários, e eu não tenho interesse de planejar minha sucessão, e tá tudo bem. Por quê? Porque a mulher não tem herdeiros, ela não tinha herdeiros. Mas há quem queira, há pessoas que não têm herdeiros necessários e que deseja criar um mecanismo de planejamento sucessório para aquelas pessoas que ela quer congratular. E quando não o faz, pode até ser um procrastinador, mas também pode ser um recado. A verdade é que se essa moça não sai do coma, o que são os prognósticos, a gente jamais saberá quais eram os interesses dela. O fato é que esse tipo de situação estava à disposição dela.
estava à disposição dela e ele jamais aconteceria numa família mais tradicional, do ponto de vista de ter, ou seja, não vou chamar de tradicional, mas uma família com herdeiros, com pessoas que vêm desse universo. Por quê? Ali no Fantástico, eles colocaram a coisa como uma saga. Sabe? E é uma saga tamanha que justifica uma aparência de novela, de trama policial, sabe? Que justifica ocupar mais de 20 minutos do seu tempo num programa de domingo. Então, assim, olha isso. As relações familiares e patrimoniais se tornaram uma saga. Uma saga a ponto de vir a conhecimento público de todo o país num domingo à noite, no Fantástico. No Fantástico. Então veja, o triste é a gente ver que isso acontece ao passo que a solução existe. E que a solução, ela não é esquivada de quem está nesse ambiente de negócios. E é por isso que eu reafirmo o que eu disse aqui no começo dessa aula, que foi o seguinte, olha, o porquê que você deve trabalhar com holding familiar. Por quê? Porque as famílias que formam patrimônio, elas necessitam ter algo organizado. Há 3 anos a gente vem ensinando outros colegas a levar para o povo brasileiro a consciência dessa dor. E nós estamos fazendo isso muito bem, obrigado. Né? Hoje, lá dentro do que a gente tem lá chamado Time Holding Brasil, nós já ajudamos mais de 8.000 famílias. Mais de 8.000 famílias no Brasil a organizarem o equivalente a 60 bilhões de reais em patrimônio e a economizarem mais de 12 bilhões de reais em tributos, impostos e outros gastos de inventário. Tá? Então tudo isso nós ajudamos. Mas essa matéria do Fantástico nos levou à percepção de que existe um outro elemento que a família brasileira também demanda e que talvez hoje esteja passando um pouco despercebido, que é a organização do patrimônio, não só para depois da vida, mas para durante a vida, no caso de algum revés. Olha o que aconteceu com essa pessoa. Olha o que aconteceu com essa pessoa, o que está acontecendo. Não aconteceu, porque não está no passado, é no presente. Você é obrigado a usar o gerúndio, olha o que está acontecendo com essa pessoa. Acredito eu que pelos recursos disponíveis deve estar tendo um bom tratamento de saúde, mas enfim, qualquer aspecto humano, qualquer aspecto de amor que pudesse contribuir de alguma forma para aquele ambiente, ele simplesmente inexiste por conta das disputas patrimoniais. Coisa que jamais teria acontecido na família desta outra pessoa que eu anunciei aqui no começo. Quem foi essa outra pessoa? Na semana passada, no dia 27 de junho, morreu aos 87 anos de idade um italiano, tá? Um sujeito chamado Leonardo Del Vecchio. Quem era o Leonardo Del Vecchio? Leonardo Del Vecchio, ele é o maior empresário, ele era, né, o maior empresário do ramo de ótica do mundo. Do ramo de ótica do mundo. Ah, mas eu entendo pouco do ramo de ótica. Não, você entende tudo do Leonardo Del Vecchio. Tudo. Por quê? Porque ele criou uma fortuna de mais de 25 bilhões de dólares, sobretudo através de uma empresa chamada Luxottica. O que é a Luxottica? A Luxottica é a maior companhia de óculos do mundo, óculos de grau e óculos de sol. A Luxottica, ela é dona da Ray-Ban, ela é dona da Oakley, ela é dona da maior, eu não sei se você já teve ou não a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, para onde você vai, tem uma loja, uma ótica chamada Sunglass Hut. Entendeu? Aonde você vai tem Sunglass Hut. Em qualquer lugar tem uma Sunglass Hut e também pertence à Luxottica. Mais ainda, a Luxottica, ela fabrica os óculos. Olha, se você tem algum óculos de uma marca bacana, sei lá, Armani, nossa, todas, Dolce & Gabbana, todas as grandes marcas
que tem óculos, na verdade o óculos é fabricado pela Luxottica, que também é a fabricante do Ray-Ban. Então ela é a dona da Ray-Ban, a maior fabricante de óculos do mundo, do mundo. E esse sujeito, esse Leonardo Del Vecchio, ele tem, além de ter esse talento para o ramo de ótica, ele tinha outro talento incrível, que era para fazer filho. O sujeito deixou seis filhos, cara, com 3 mulheres diferentes. Para você ter ideia, o mais velho deles tem 65 anos e o mais novo 18. Cara, o filho mais velho dele poderia ser avô do mais novo. Olha isso. O mais velho com 65 e o mais novo com 18. 6 filhos, 3 mulheres diferentes. E o que... Olha que interessante isso. Essa família não tem a menor perspectiva de brigar por esse patrimônio. Nenhuma perspectiva de brigar por esse patrimônio, porque tudo já estava organizado há muito tempo através de uma holding estabelecida em Luxemburgo. Ele constituiu uma holding e essa holding do Leonardo Del Vecchio, ela é que era dona de tudo. E não a pessoa física. O Leonardo Del Vecchio não era dono da Luxottica, ele não era o dono da Ray-Ban. Não era. Quem era dono disso tudo, de todas essas marcas, era a holding dele. A holding dele é que mandava e desmandava no troço todo. E ele mandava na holding. É o que a gente tanto fala. Você cria o cofre. E o cofre é que comanda tudo, você comanda a chave do cofre. E essa era a holding do Leonardo Del Vecchio. O Leonardo Del Vecchio já tinha pego 75% do total de ações dessa holding dele, distribuído igualmente entre os 6 filhos. Entre os 6 filhos, e acabou. Mas os outros 25%? Os outros 25% eram ações que ele utilizava apenas para fins tributários e contábeis, para que justificasse o controle dele, mas ações que eram imediatamente convertidas em crédito para os seus herdeiros, inclusive estabelecida num país que não paga imposto sobre herança. Então tudo isso foi devidamente organizado e toda a herança dele foi construída já em vida e distribuída em vida. Não só isso permitiu com que agora não tenha briga entre os herdeiros. Márcio, olha lá, Márcio, tua língua pode queimar. O cara tá esquentando lá debaixo da terra ainda. Não tem. Não tem possibilidade de briga. Por quê? Porque toda a estruturação já foi feita. E é isso que você precisa compreender. O que a holding entrega quando a gente tanto fala que é um ato de amor feito pelos pais, tá? Em prol dos filhos, para que os filhos jamais passem por um momento de horror, mas justamente para que os filhos já tenham a própria organização deliberada antes, ela inibe, não é só a briga, ela inibe a pretensão de briga. Quando você não tem pelo que brigar, não nasce pretensão de briga, certo? Não nasce pretensão de briga. Se alguém vira para mim e fala assim, Márcio, esta pilha é sua, ok? Esta pilha é sua, está no teu nome. Está no teu nome. Pô, mas eu tinha direito a 2 pilhas. A 2 pilhas. Beleza. Esse direito foi me tomado ou alguém antes exerceu o direito de não me dar 2, me dar só uma? Não, foi alguém antes. Ou seja, se foi alguém antes, eu perdi a perspectiva de brigar por 2 pilhas. Eu não tenho a perspectiva de brigar. E quando eu não tenho a perspectiva de lutar por duas pilhas, essa possibilidade sequer passa pela minha cabeça. Então começa a passar pela minha cabeça meramente o como faço a partir dali. Então é fato, a holding consegue, numa lambuja só, impedir o inventário e garantir a pacificação das gerações futuras. Na medida que a família brasileira toma conhecimento dessa estrutura, isso começa a ser popularizado,
Gente, jorra cliente para você igual água. Ah, Márcio, mas hoje você, por exemplo, hoje lá no time Holding Brasil, cara, mais de 3 mil pessoas participam do time Holding Brasil hoje, né? Mais de 3 mil pessoas participam lá. Você não acha que está formando concorrência? Agora veja bem, você escutou o que eu falei aqui no começo dessa aula? Tem 3 mil pessoas que já ajudaram 8 mil famílias. 8 mil famílias. Olha só uma coisa. Segundo os dados que a gente tem do IBGE, 26 milhões de famílias possuem pelo menos um imóvel. Pelo menos um imóvel. Existem 26 milhões de possíveis interessados em ter uma holding familiar. Olha o trabalho que a gente já fez até agora. Já atingimos 8 mil famílias, mas olha a perspectiva de trabalho que ainda tem por vir. Então, tudo o que a gente fez até agora ainda tem muito mais nos esperando para frente. Muito mais. O fortalecimento desse time Holding Brasil, crescer esse time Holding Brasil, não só não gera concorrência, como é esse crescimento, essa expansão do time Holding Brasil, essa expansão de profissionais trabalhando com holding familiar, mas não é qualquer profissional. É profissional que está lá dentro do time, que conhece as técnicas. E não é só porque conhece as técnicas, porque tem um mentor. Tem um mentor, conhece as técnicas e está dialogando diuturnamente com outros 3 mil colegas que também conhecem a técnica. E que sabem, a maior experiência que a gente tem não é com a nossa própria experiência. É com a experiência alheia. É aquilo que o outro errou, que eu ainda não errei, que vai me impedir de errar em novos clientes. Então essa troca, isso torna um ambiente tão rico, e é isso que tem feito a gente crescer de forma tão exponencial. E crescer de forma tão exponencial não é o próprio time, mas o alcance desse time. Esses números que eu te falei aqui hoje, eles são números de 2021. Quando a gente fechar 2022, eu tenho certeza que você vai se assustar com o alcance, o tamanho do alcance que a gente já ultrapassou em muito. Então, hoje, eu queria dedicar esses meus momentos aqui a conversar um bocado com você sobre as razões pelas quais eu acho que você deve começar a trabalhar com holding familiar imediatamente. Ah, mas eu não sei ainda, Márcio, eu ainda não conheço a técnica. Maravilha. Se você não conhece a técnica, você tem hoje aqui uma grande oportunidade. Tá? Uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, inclusive. Que grande oportunidade é essa? Na última semana desse mês de julho, tá? Eu vou até checar aqui que eu não guardei de cabeça, mas eu consigo ver aqui agora. Mas na última semana de julho, tá? Cadê? Aqui. Ah, agora eu sei de cabeça. Não sei de cabeça nada. É de 26... Cadê? Julho. Ah, não está na minha frente aqui, mas eu consigo levantar para você. Na última semana de julho, se eu não me engano, é no dia 26 de julho, começa a nossa jornada de holding familiar. Márcio, mas o que é a jornada de holding familiar? Ah, é um curso 100% online, 100% gratuito. Até parece. Esquece esse papinho de negocinho de 100% online, 100% gratuito, que você chega lá para conhecer um método super ultra ninja Tabajara. Ó, tá aqui a data, tá? De 25 a 29 de julho, tá? 25 a 29 de julho, a jornada de holding familiar. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você se inscrever, tá? Quem é do time Holding Brasil, o caminho é seguir se aperfeiçoando, seguir treinando e imediatamente começar a oferecer holding familiar para as famílias. Imediatamente comece oferecendo holding familiar para as famílias brasileiras. Quem não é do time Holding Brasil, quem ainda não conhece a técnica, eu convido a participar da jornada então de holding familiar, de 25 a 29 de julho. E como eu estou te prometendo mesmo, aqui é uma promessa, esqueça esse papinho de 100% online, 100% gratuito, que lá eu vou te apresentar um método ninja Tabajara, blá blá blá, esquece isso. É um curso. Você vai aprender 100%, ou seja,
tudo o que é necessário saber para dar os seus primeiros passos, para começar a trabalhar com holding familiar. Márcio, mas peraí, Márcio, eu já ouvi falar que você tem um curso, que você vende um curso de holding familiar. Não, eu não vendo curso de holding familiar. O que a gente tem, pelo contrário, eu acredito piamente que holding familiar é um negócio que você deveria ter a oportunidade de conhecer sem custo para isso, sem pagar por isso. Né? O que a gente tem, um curso, é um treinamento, na verdade não é mais um curso, ele é um treinamento completo de implementação, feito para quem quer trabalhar com holding familiar. E feito principalmente para quem quer chegar aqui, ó, nessa placa aqui, ó, quer vir a receber essa placa aqui, que é a placa de nível ouro, das pessoas que já estão ganhando mais de R$35 mil por mês, atuando com holding familiar. Então, é para isso que é o nosso treinamento. O nosso treinamento já é com foco em implementação. O que eu estou sugerindo é que você rompa a inércia, que você comece a trabalhar com holding familiar. E na jornada, você vai ter a oportunidade de fazer um curso inteiro, do começo ao fim, com tudo o que é preciso para você começar o seu trabalho com holding familiar. Aliás, se você me acompanhar aqui nessas aulas de segunda-feira, anteriores à jornada, tem outra promessa que eu vou te fazer. Na última aula anterior à jornada, então nós estamos falando do dia 18 de julho, anota aí. No dia 18 de julho eu vou fazer uma aula aqui onde eu vou te ensinar uma técnica para você ter esse seu primeiro cliente ainda durante a jornada de holding familiar. Isso é louco. Enquanto você estuda, enquanto você aprende de graça, sem pagar por isso, você vai ter a oportunidade de aprender uma técnica para ter o seu primeiro cliente enquanto estuda. E isso é realmente diferenciado. É por isso que a jornada de holding familiar também se tornou esse grande, esse mega evento que as pessoas ficam tão ansiosas para poder participar. Até porque uma característica desse evento nós congratulamos as pessoas que estão dedicadas em agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. De que maneira? Eu falei, ele é um curso. É um curso que, se a gente fosse vender, nós poderíamos disponibilizar por uns R$3 mil tranquilamente. É um curso que, para as pessoas do time Holding Brasil, ele tanto é honesto na entrega, que depois a gente disponibiliza para quem é membro do time Holding Brasil a gravação. Mas veja, a gente não vende esse curso por aí. Não vende. E ele só é possível você conseguir assistir se você assistir ao vivo. Então as aulas acontecem de 25 a 29 de julho, tá? São 5 aulas. Todas elas são ao vivo. Todas elas são aqui pelo YouTube, nesse canal. Todas elas às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Então, se programe, anote na sua agenda para você assistir a próxima jornada de holding familiar. Porque é nela que você vai ter todos os elementos, todos os passos organizados de forma didática, né, para você. E mais, com materiais escritos. Materiais escritos não é porque você vai estar recebendo esse curso gratuitamente que não vai ter material. Sim, vai ter material. Por quê? Porque a gente lá dentro do time Holding Brasil disponibiliza esse material para o pessoal. Então é justo que você que vai assistir ao vivo também receba esse material. Mas repito, para quem assistir ao vivo. E não é só isso. Não é só isso. Ele é um curso que além das aulas ao vivo, além dos materiais escritos, os resumos, você tem também uma comunidade. Tem uma comunidade que é o quê? É um grupo igualzinho o time Holding Brasil, que é a comunidade nível ouro. Essa comunidade nível ouro é um lugar onde todas as pessoas que estão participando da jornada, eu, a minha sócia, a doutora Elaine, toda a minha equipe, a gente participa dessa comunidade para tirar suas dúvidas. Então, é uma oportunidade de tirar suas dúvidas. Eu te falei, isso aqui não é esse papinho de 100% online, 100% gratuito, blá, blá, blá. Não, é um curso. E é um curso com altíssima qualidade. E outra promessa que eu te faço, é um curso que, apesar de gratuito, ele é melhor do que o melhor curso sobre holding familiar que você já viu no Brasil.
Além disso, ele é melhor do que qualquer outro curso de holding familiar que você já viu no Brasil. E outra, sabe por que eu afirmo essa promessa? Porque a hora que eu ver outro que está indo melhor ainda, pode ter certeza que eu vou tornar ainda melhor a jornada. Hoje não tem o que mais inserir dentro da jornada para ficar ainda mais robusto, ainda mais poderoso do que já é. Por quê? Porque todo mundo que participou da jornada seguiu a técnica que nós seguiu legalzinho, a técnica que nós ensinamos para ter o seu primeiro cliente dentro da jornada. Todos eles, sem exceção, saíram da jornada com o seu primeiro cliente já contratado. E sabe por que isso? Porque a técnica que a gente vai ensinar lá, ela é boa. Mas mais do que a técnica ser boa, você não faz ideia. Existe um mar de pessoas que são desejosas por ter esse serviço de você, que necessitam bastante ter esse serviço entregue por você para as famílias deles, para evitar que o esforço de uma vida inteira, feito exatamente para um dia ser entregue, disponibilizado às pessoas que elas amam, para evitar que isso deixe de acontecer por algo ignóbil, como é o inventário, por algo absurdo, como é o inventário. O problema que nós temos é o seguinte, é que a nossa formação patrimonial no Brasil, ela é muito nova. Dificilmente você vê uma pessoa com 80 anos de idade que fala assim, não, eu recebi uma herança do meu avô. Cara, não tem isso. Isso não tem. As pessoas com 80 anos de idade, 70 anos de idade, são pessoas que, por mais que tenham uma fortuna grande, aquelas que têm uma grande fortuna, elas construíram tudo com as próprias mãos. Começaram do zero. Do zero. Ah, Márcio, mas eu conheço a história lá do Leonardo Del Vecchio, o dono da Ray-Ban. Ele também começou do zero, mas é diferente. Por quê? Porque na Itália, diferente do Brasil, na Itália existe a cultura de que se você tem patrimônio, você tem que colocar esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, ok? E não permitir que ele fique na pessoa física. Porque se você deixar numa pessoa física, ele te cobra ainda mais. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Márcio, você está preocupado com as eleições? Eu ouvi falar que vai taxar as grandes fortunas. Eu também ouvi. Tá? Eu também ouvi. Eu estou preocupado porque, por exemplo, na França, grandes fortunas, quem tem 2 milhões de euros. Estou preocupado com isso. Eu falei, eu tô absolutamente tranquilo, tá? Por quê? Não existe taxação de grande fortuna pessoa jurídica, né? As taxações de pessoas de grande fortuna são de pessoas físicas. Por que nesses países tem impostos sobre grandes fortunas? Tem e ninguém é pego? Porque as pessoas já constituem as suas holdings, assim como fez o Leonardo Del Vecchio. Entenderam? Então, nesses países, como você tem a taxação, é o contrário. Taxa-se a pessoa que guarda o imposto sobre grandes fortunas, diferente do que a gente foi acostumado a ver só como previsão na Constituição, porque no Brasil isso não existe. Ele não é algo para punir o rico, não é isso. Ele é um instrumento do Estado para fortalecer a economia. Olha que louco isso. A taxação de grandes fortunas é um instrumento útil, lícito e inteligente do Estado para girar a economia. Por que isso? Porque quando o Estado cria recados para o particular, para falar o seguinte, olha, particular, mantenha seu patrimônio dentro de empresa. Por quê? Porque quando você faz isso, a empresa, por natureza, ela gira a economia. A pessoa física, por natureza, ela pega o seu patrimônio e, pumba, guarda dentro do bolso, bota dentro do cofre. Entendeu? Então, o que o Estado faz é criar um sistema que fala assim, ó, não seja rico. Não. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe um ditado que fala assim, ó, empresa rica, empresário pobre. Por quê? Porque o cara vive com aquela quantidade que é boa para ele, não é porque ele vive com pouco, não, tá? Ele vive com tudo aquilo que é bom para ele, mas o excedente ele concentra, mantém na empresa. E quando você mantém o excedente e concentra na empresa, a economia gira mais. O Estado tem interesse nisso. O governo tem interesse nisso. Então, nesses países, o imposto sobre grandes fortunas, ele não é um castigador de quem é rico.
Não, não é. Ele é um elemento de política do Estado para fortalecer a economia. Então, se isso acontece no Brasil, por exemplo, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu particularmente, não tô triste. Não tô triste como advogado, nem um pouco, né? Porque aí vai ser 1 bilhão impossível, né? Porque nós não somos a China. Mas vamos, sei lá, muitas milhões de pessoas ensandecidas para fazer holding familiar. E isso pode acontecer, gente, no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro pode começar a ter um surto de pessoas ensandecidas para ter uma holding familiar, porque elegeu-se um presidente cujo o projeto de reforma tributária é imprimir o imposto sobre grandes fortunas. Olha isso. Olha isso. Então, e o papo aqui não é de política, tá, pessoal? Não é política partidária, é uma análise do momento que o nosso país vive e que isso pode ser relevante para você. Então, como advogado, eu vou ficar super feliz se aumentar ainda mais a base de pessoas para quem eu dirijo meus serviços. Claro que eu vou ficar feliz. E por outro lado, eu também vou ficar feliz porque essas pessoas, elas sequer fazem ideia, mas elas terão o seu problema resolvido. Sabe quem é o maior inimigo do imposto sobre grandes fortunas no Brasil hoje? São os estados. São os estados. Na medida que a União criar um imposto sobre grandes fortunas, na hora os estados perdem a arrecadação em imposto sobre herança. Na hora. Imediatamente, é automático. Porque veja, aquele cara que hoje tem um patrimônio de 5 milhões de reais, na hora que vier o imposto não vai tomar nada dele porque você tem o princípio da anterioridade, né? O imposto só passa a valer no exercício fiscal seguinte e com pelo menos 90 dias de antecedência, tá? Então ninguém pega, caramba, veio lá um imposto novo, me ferrou e agora? Não me ferrou, eu tenho tempo de me programar. No mínimo, será de 90 dias, tá? No mínimo. Então veio o imposto de grandes fortunas, vai taxar todo mundo que tem, vamos dizer, 3 milhões de reais, eu tenho 4. Eu tenho 4. Tá tudo bem. Vou pegar os 4 e botar dentro de uma holding. Moral da história, vou resolver o meu problema e o Estado vai se lascar. Por que o Estado vai se lascar? Porque o Estado vai deixar de receber aquele imposto sobre herança que ele recebia no dia do meu falecimento. Entenderam? Então essa corda é uma corda que estica, né? É uma corda que estica porque hoje quem não quer o imposto sobre grandes fortunas não é você. Não é você. Acredita, para você não vai mudar nada. Para o seu cliente não vai mudar nada. Pelo contrário, vai resolver um problema dele que seria um inventário, sem ele saber. O que parecia problema vai ser uma solução da vida dele. Tá? Mas quem mais se importa com esse imposto são os representantes de cada estado dentro do Congresso. Então essa relação é uma relação que nós estamos vivendo um momento que é ímpar, é ímpar. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você está preparado para esse possível novo momento? Você está preparado para ter uma enxurrada de clientes desejosos, necessitando uma solução, por exemplo, para um imposto sobre grandes fortunas? O seu escritório está preparado para recepcionar isso? O cliente vai chegar no teu escritório e vai falar assim, beleza, eu sei o que fazer, eu faço isso, inclusive eu faço parte de um time no Brasil que está organizado no Brasil inteiro, chamado Time Holding Brasil, ou você vai virar para o cliente e falar, rapaz, eu não sei, eu vou estudar ainda, e tu acha que o cliente está, bom, eu espero você terminar de estudar para tratar do patrimônio dele, de tudo que ele passou a vida inteira construindo, para tratar do futuro da pessoa que é a mais importante na vida dele, que são os filhos? Esquece. Então, a tua preparação, ela não pode se dar o luxo de vir depois. Ela tem que vir antes. Ela tem que começar agora. Tem que começar agora. Gente, nós estamos no segundo semestre de 2022. 2023 está começando. Está começando. Quando vai começar essa sua preparação para o novo? Você vai esperar que isso venha igual um rolo compressor em cima do seu escritório? Eu sugiro que não. Eu sugiro que não. Ou você vai ficar inerte vendo a banda passar na sua frente sem você transformar isso numa grande oportunidade para a sua vida ou para a sua carreira? Eu acho que não. Eu acho que essa não é uma solução inteligente.
acho que o seu próximo passo agora é se inscrever aqui embaixo na descrição desse vídeo para participar da jornada de holding familiar, tá certo? Eu te encontro em outros vídeos durante essa semana aqui nesse canal no YouTube, lá no Instagram, beleza? Tá tudo aqui embaixo, se inscreva. Beijo no seu coração, fique com Deus, te encontro lá. Não deixe de participar do grupo de WhatsApp da jornada, muito importante. Te encontro lá, beijo no seu coração, até mais, tchau, tchau, até a próxima.